Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos fazer juntos. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Glória ao Santo. Espírito. Amém. Amém. Irmãos, a mensagem que hoje nós vamos ouvir é a mensagem do livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Aleluia. versículo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7, aonde diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, Aleluia. batam e a porta será aberta. Glória a Deus. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém. Glória a Deus. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, que nesta manhã esse culto possa ser um reflexo do Teu reino aqui na terra, e que nós possamos ser instrumentos de paz, de amor e de justiça ao nosso meio. Que cada palavra, que cada canção possa ser como incenso agradável diante dos Teus olhos, Senhor, e que a nossa adoração possa ser perfeita e aceitável diante dos Seus olhos. Amém. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Podeis assentar, irmãos. Amém. Amém. Irmãos, essa mensagem, ela é uma mensagem impactante, e tenho me preparado, e até falando antes para a pastora, tem mensagens que muitas vezes ela exige um pouco mais da gente, né, da gente entender ela, aplicar ela, mas o Espírito Santo me fez voltar de novo nela, e é ela que hoje eu quero colocar diante do altar e diante dos irmãos, para que vocês, irmãos, possam entender. Glórias a Deus. Amém. Irmãos, essa mensagem, Jesus ensina os seus discípulos a orar. Como muitas vezes nós achamos que a gente entende que nós estamos fazendo certo, e às vezes pedimos muitas coisas porque pedir é muito mais fácil. E nessa mensagem Jesus fala da importância de continuar pedindo a oração naquilo que nós necessitamos. Então ele estava no monte com os discípulos e Jesus estava ensinando como eles deveriam orar e persistir na oração. E, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que, mesmo assim, que Jesus queria que falava sobre os discípulos para que eles colocassem os ensinamentos nos seus corações e depois pudessem pregar a verdade e ensinar a outros irmãos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Na verdade, Jesus está dizendo que é importante orar com atitude e com persistência. Amém, irmãos? Amém. E além disso, irmãos, Jesus tinha uma certa preocupação com seus discípulos para que eles colocassem a oração no coração deles, mas também que esta mensagem fosse aplicada a nós nos dias de hoje. Glória a Deus. Glórias a Deus. E ele está dizendo que se nós persistirmos na oração, as orações são respondidas. Amém, irmãos? Então, Jesus estava instruindo os seus discípulos
a pregar, a anunciar a palavra de Deus, anunciar também o perdão, o arrependimento, para que nós possamos estar mais focados na oração e persistir nela. Porque se nós queremos, nós temos objetivos e nós queremos. Pedir é muito fácil. Pedir é fácil, né, irmãos? Mas nós precisamos entender esse pedido para Jesus. Agora, eu quero dizer para os irmãos que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos passando por aqui. E a nossa pátria, ela está nos céus, ela não está aqui. É isso que nós precisamos entender. Irmãos, se nós pedimos, uma coisa que nós precisamos entender, que Deus não pode ser suprimento em sua vida. Ou seja, Deus tem que estar presente a todo tempo em sua vida. Amém? Porque se Deus é suprimento, o que você entende por suprimento, irmãos? Deus não é um suprimento espiritual. Ou seja, eles têm, eu volto a contradizer, que ele tem que estar presente na sua vida o tempo todo. Ou seja, quando você está num dia ruim, ou você está no fundo do poço, ou acontece alguma coisa, alguma surpresa em sua vida que você não espera, algum acontecimento, aí você lembra que Deus existe. Mas só nos momentos mais difíceis que nós lembramos. Então, irmão, esquece que Deus é suplemento espiritual. Eu falo no momento que você só busca Ele nos momentos mais difíceis. Ou seja, Deus tem que estar presente na sua vida. Glórias a Deus. E essa leitura, essa mensagem, irmãos, ela enfatiza 3 coisas: pedir, buscai e batei. Pedir, buscai e batei. Então, como eu falei de início, que Jesus precisava, né, que essas lições importantes da necessidade de persistir na oração e a certeza de que a resposta seja dada por Deus. Mas nós precisamos pedir. E pedir, irmãos, significa que devemos buscar a Deus tudo aquilo que precisamos. Ou então devemos pensar naquilo que precisamos, depois pedir a Deus. Nós muitas vezes não pensamos e já queremos pedir a Deus. Irmãos, eu creio que essa palavra de Deus, quando nós pedimos, queremos pedir, nós precisamos entender que se você ou nós não cremos na justiça, do que adianta pedir? Como eu falei, pedir é fácil. Agora você pratica a justiça de Deus para você pedir? O mundo pede, mas o mundo se esforça para praticar a palavra de Deus. Eu tenho falado que a palavra de Deus, ela, na vida do cristão, ela se resume em 3 pontos: oração, escritura e orientação espiritual. Nós não podemos, irmãos, ser muitas vezes orgulhosos. Eu tenho certeza que muitos irmãos que estão aqui, não, eu não tenho orgulho. Não, nós somos orgulhosos. E nós só deixamos de ser orgulhosos se nós estamos em oração. A nossa boca tem poder nas palavras. Amém? E se você falar mal, amaldiçoado será. As tuas palavras te amaldiçoam, você mesmo se amaldiçoa. Agora, se você abençoar o teu irmão, Deus vai te abençoar. Você está se abençoando, Deus vai te abençoar divinamente. Glórias a Deus. O que quer que nós estejamos buscando, Deus disse que devemos pedir a Ele tudo conforme a vontade dEle. Mas nós precisamos cumprir, irmãos, a justiça dEle aqui na terra. Trata-se de um teste de fé, de paciência, e nós precisamos esperar. Irmãos,
Tem aquele ditado que diz: a pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes nós viemos à igreja sim adorar. E quem está pela frente, nós vamos muitas vezes xingando. Ah, não, mas eu não faço. Faz sim, faz. Eu já saio atrasado e quem se atravessar na minha frente, eu já vou xingando, buzinando, e vai saindo. A pressa é inimiga da perfeição. Agora eu lhe faço uma pergunta. A pressa faz parte da vida com Deus? Não, não faz. Porque Deus é tudo no tempo dele, não é no seu tempo, é no tempo dele. Então a pressa é inimiga da perfeição, ou seja, a pressa é uma palavra que não faz parte divinamente. Porque eu acabei de dar o exemplo. Então, a nossa vida ela é uma organização com Deus. Se nós viemos antes e Deus fala com nós para vir à igreja, por que não saímos um pouquinho antes? O que eu quero colocar esse exemplo para os irmãos, trata-se de um teste de fé e paciência. E com Deus, tudo nós precisamos esperar. Como diz no Salmo 41, que eu coloquei aqui: depositei toda a minha esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Glória a Deus. Nem sempre o Senhor nos responde imediatamente. Só estou reforçando, irmãos. Nem sempre o Senhor nos responde imediatamente. Ou seja, Deus prova a nossa fé, a nossa paciência, a nossa real necessidade do que lhe pedimos. É ou não é? Então a pressa, irmãos, não faz parte de um cristão. Amém? Amém. Você tem objetivos. Deus tem promessas para cada um de nós. Mas será que nós estamos assíduos na oração? Será que nós temos um tempo para Jesus? Será que nós temos um tempo para sentar lá no nosso quarto e ler as Escrituras? Quais são as influências que vêm na sua mente? Corpo, alma, espírito. Não deixa de falar isso. Esquece o corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Todos nós sabemos. Mas a mente, o nosso coração, a nossa consciência. Qual é a sua consciência? O que está na sua consciência? Se a tua consciência te acusa, é sinal que nós não estamos em paz e nós não estamos com Deus. Será que não falta oração? Será que não falta a Escritura? A Bíblia para nós cristãos, ela é essencial. Todos nós sabemos. Ela nos edifica, ela nos reforça ao nosso espírito. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Buscar é mais difícil. Não é mais difícil? Vir à igreja muitas vezes porque é frio, porque chove. É difícil vir buscar ao Senhor. Mas eu sempre digo, pastor, que Deus está em todo lugar. É onipotente, onipresente, onisciente. Mas Deus, Jesus, peregrinou sobre esta terra. E justamente dentro das sinagogas, sentou em qualquer lugar pregar a palavra de Deus. As palavras dele está aqui na mensagem, irmãos. Deus disse: buscai e achareis. Isso quer dizer que devemos buscar a Deus. Irmãos, buscar é difícil. Claro que é difícil. Mas para um cristão, não pode ser. Glórias a Deus. Nós temos que enfrentar, irmãos. Nós somos confrontados. Todo aquele irmão, quando nós se apresentamos crentes em Jesus, nós somos perseguidos.
de uma forma ou de outra, sem agressão, ou fisicamente, ou espiritualmente, irmãos, nós somos agredidos. Mas nós devemos buscar, primeiramente, salvar as almas perdidas, as almas dos que precisam receber a remissão dos pecados, irmãos. Amém? Você tem feito isso, irmão? Você tem feito a obra do Senhor? Você tem ido buscar? Como que você quer chegar lá nos céus se você não se esforça por Senhor? Como que eu quero a salvação? Eu tenho certeza que se eu fazer uma pergunta para todo mundo aqui, todo mundo quer ir no céu. Todo mundo quer morar lá no céu, certo? Mas você disponibiliza seu tempo para a obra do Senhor? Você faz certo? Você pratica a justiça? Você pratica a palavra de Deus? Para você ganhar a salvação? A salvação não é fácil não, irmão. A salvação não é fácil não. Você tem que praticar a justiça de Deus. Somente ela, glorificada divinamente, é que nós vamos chegar aos céus. O nosso lugar não é aqui, acabei de falar antes. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Mas nós não deixamos de ser materialista. Esse é o problema. Se nós não fosse tão materialista, essa igreja hoje estava cheia. Mas, irmãos, nós precisamos buscar a Deus. Porque, veja bem no versículo de Atos 15:8, onde diz: Deus sonda os nossos corações e, portanto, Ele sabe da nossa intenção. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Aleluias. E o Senhor realiza todas as coisas segundo a nossa fé. Então nós precisamos que nosso amor verdadeiro, primeiramente a Deus, a Jesus, e depois a nossa fé, irmãos, que é o que nos edifica, o que nos leva a nós a crescer com Deus. Se nós temos tudo isso, nós precisamos crescer na presença de Deus. Precisamos buscar a palavra. Se o que pedimos for, muitas vezes, para satisfazer a nossa vaidade, Ele não nos dará o que pedimos, pois Deus sabe o que é melhor para cada um. Irmãos, veja bem que as pessoas, no geral, elas perguntam, pedem e buscam, mas buscar, irmãos, objetivo muitas vezes é na vaidade. É muito mais fácil buscar na vaidade, buscar na carne, no físico, os objetivos, mas não espiritualmente. Nós somos espírito. Deus habita em nós. Glórias a Deus. Deus habita no nosso meio, irmãos. E muitas vezes nós não façamos o suficiente para que Deus possa realizar os nossos objetivos que nós tanto queremos. Glórias a Deus, irmão. Busquem a Deus enquanto se pode achar. Amém. Amém. Certamente haverá, irmãos, um tempo que não será mais possível isso. Todos nós sabemos. E eu quero dizer para os irmãos que Deus oferece sua graça e o seu perdão hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Como assim nos dias de Noé, assim será como na vida do Filho do Homem, nesses dias que nós já vivemos. E a igreja não desperta, irmão. A igreja não desperta. A igreja dorme. Mas Deus não dorme. Deus está trabalhando. Deus está escolhendo os seus. Quando nós chegar na porta, ninguém pode reclamar. Porque um pregador, vários pregadores, vários pastores, estiveram no altar pregando a palavra de Deus e anunciando que esse dia iria chegar. E será angustiante para quem não vai alcançar a eternidade. E essa eternidade, quem não alcançar, vai ficar longe. E nunca mais
vai ter a chance, irmãos, de voltar para Cristo. Glórias a Deus. Então, vamos aproveitar. Busque o Senhor enquanto se pode. E que seja o seu maior foco. Pois somente Deus pode nos dar a esperança, nos salvar, nos responder às nossas orações e remover as nossas inquietações da alma. Somente Deus. O mal do homem é acreditar no outro. Quando você vai nesse meio, você é fracassado. E muitos ali fora, irmãos, fazem deuses. A idolatria, muitas vezes, não é numa imagem. A idolatria é no próprio homem. Glórias a Deus. Então nós precisamos estar atentos. Por que não? Agora eu quero falar uma coisa para os irmãos. Se você pediu, se você buscou, é certo que você vai bater na porta. Glórias a Deus. Você vai bater lá na porta de Jesus. E já está batendo. Amém? Aí, se temos a real necessidade do que pedimos, Deus nos abrirá os céus. Aleluia. Amém? E eu trago para os irmãos nessa manhã um versículo de confronto. É de confronto mesmo. Malaquias 3,10, onde diz assim, ó, veja bem. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, eu não vou falar de dízimo e ofertas aqui. Mas se você quer bater na porta lá de Jesus, você precisa estar em comunhão com Ele. Aleluia. Se você não estiver em comunhão, você não vai entrar ainda. Então, o sopro da vida, o sopro do Espírito Santo, o sopro do corpo. É agora. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. Então, irmãos, você precisa estar em comunhão com Deus para bater na porta. A consciência vai te acusar se você não estiver certo com Ele. Deus jamais fechará a porta para aqueles necessitados dele. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero pegar um pedacinho que nós lemos antes na mensagem. Se vós, presta atenção, irmãos, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bênção ao que lhes pedirem. Aonde que está o glórias teu, irmão? Glórias a Deus? Glorifica o nome do Pai. Aleluia. Amém? Deus precisa da tua adoração. Não é só o pregador aqui, irmão. Deus precisa da tua adoração aí. Aí as tuas orações serão respondidas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui eu quero fazer um comentário. Veja bem, irmãos. Hoje existe um divórcio. É forte? Divórcio, a palavra divórcio é forte. Hoje existe um divórcio entre pregar e praticar. Entre ou vivemos o Evangelho ou só anunciamos. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa: a verdade nos liberta. Glória a Deus. Quando você tem Deus no teu coração, você está com o teu espírito restaurado, Deus está te dando uma liberdade espiritual de você amar a Ele, primeiramente a Ele, e depois os teus irmãos que precisam da tua palavra, das pessoas que se dizem ser cristão, mas nunca oraram, não tem tempo para Deus e acham que às vezes o pastor e a pastora são a solução.
mas o pastor e a pastora fazem a orientação espiritual. E quem é a pessoa que nós devemos dirigir, primeiramente? Porque nós não olhamos para cima. Qual a nossa dificuldade de olhar para a parte celestial e pedir? Então a humanidade tem muito de olhar aqui, irmãos, horizontal. Mas nunca de erguer os olhos para cima e agradecer a Deus por tudo que Deus já fez por cada um na sua caminhada aqui na terra. Para concluir, irmãos, nós precisamos esperar no Senhor. Amém. Amém? Se você crê, se você confia, se você aceita, então você vai se alegrar verdadeiramente com as conquistas, com a prosperidade do teu irmão, para poder viver como cristão. Sabe, irmãos, que muitas vezes eu vejo nesse meio tempo essa oportunidade que o pastor e que a pastora me dão para o crescimento espiritual na minha fé, primeiramente em Deus, mas eles fazem parte, que os nossos irmãos, muitas vezes, eles não têm, a desgraça é a motivação deles, sabe? A desgraça. Sabe por quê? Porque eu falei antes, nós somos orgulhosos, irmãos. Não adianta dizer que não. E esse orgulho nós precisamos quebrar dentro de nós. Em nome de Jesus. Né? Se eu vejo o nosso irmão Pete ali que tem uma empresa, eu me alegro com a vitória dele, com a conquista dele, que o que Deus abençoou para ele. Eu me alegro. E eu participo da conquista dele. Isso é ser cristão. O que nós não podemos é se alegrar com a desgraça do nosso irmão, com um acontecimento familiar. Nós temos disso sim, irmãos. Nós crentes temos sim. Nós vivemos isso, porque nós somos orgulhosos muitas vezes, mas isso nós podemos quebrar com a oração, glória a Deus, com a palavra de Deus. em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, veja bem, se nós amamos os nossos irmãos aqui na terra, nós precisamos fazer isso. É uma das coisas. Agora, outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, nós precisamos exercer a nossa fé. E aquela fé que produza frutos. Glória a Deus. Não adianta você dizer que tem fé, mas se ela não produz nada, ela é uma fé morta. Ela não é uma fé de Deus. Então, irmãos, veja bem, nossos tempos hoje, eles estão muito confortáveis. Sim, tem pastores que se preocupam muito mais com os tempos do que com a própria igreja. Ou seja, irmãos, nós precisamos ser mais igrejas. Nós não podemos viver numa monotonia. Veja bem, eu quero tocar num ponto essencial, irmãos, para concluir, que nós precisamos ser mais igrejas. E eu quero dizer para os irmãos que nós fizemos culto não para servir ou para satisfazer a igreja. É forte? Mas deixa eu concluir. Nós nos reunimos aqui para fazer adoração somente para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, é isso. Primeiramente, nós temos que olhar para isso. Hoje eu não vou na igreja porque vai ser a pastora que vai pregar. Eu só quero o pastor. Sabe? Não interessa isso. Eu falei, irmãos. Eu falei. Nós não fizemos culto para servir. Glória a Deus. Aleluia. Nós fizemos culto, ou seja, para satisfazer a igreja. Nós fizemos culto para adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, independente de quem for que estiver no altar. Amém. Amém, irmãos? Ou seja, nós somos o resultado daquilo que cremos. Somos ou não somos? Nós somos os resultados daquilo que cremos. E se nós viver como Cristo caminhou sobre esta terra,
Nós precisamos viver como Cristo viveu e caminhou sobre essa terra. Irmãos, e eu quero dizer para vocês e para mim, que nós cabemos perfeitamente nos braços do Pai. Glória a Deus. Você cabe perfeitamente nos braços do Pai. Amém? E eu escolhi um versículo final em João 2, 15, 16. Presta atenção. Glória a Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que o Espírito Santo tocou no meu Glória a coração. Deus. Amém. E que com muita sabedoria, entendimento, discernimentos, eu quero colocar para os irmãos. Quero que você lembre das palavras que eu falei 100%, você não vai conseguir lembrar, mas aquelas palavras que para cada um serviu é aquilo que o Espírito Santo quer falar contigo. Amém? Às vezes nós precisamos ser despertados da palavra de Deus, irmãos. Abrir o nosso coração, buscar se entregar, buscar ser reto, buscar ter retidão com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um e que Deus possa ser um crescimento na sua fé cada vez mais. Amém? Jesus abençoe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O livro de Tiago também diz, meus irmãos? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres, Então, tudo que o Senhor nos dá é com propósito, Se for para o nosso prazer, o Senhor daí não vai